Substack, Peter Joseph, artigo Nexus do capitalismo ao fascismo e o papel da democracia representativa, 9 de maio de 2024. Capitalismo é a pré-condição mais fundamental a fascismo. O bicho-papão vermelho. A ascensão da União Soviética no início do século XX introduziu um símbolo que desempenhou função valiosa no apoio da suposta superioridade de capitalismo de mercado na percepção pública. Esse símbolo chama-se comunismo, que também se refere por socialismo ou marxismo, pois todos têm basicamente a mesma função quando se trata de argumentos que defendem capitalismo. Para ser claro, como expressei num artigo anterior, cujo link eu pus na descrição, não existe um design de sistema inerente a socialismo, a comunismo ou a marxismo. Não existe estrutura, não existe mapa, não existe projeto. Existe apenas a associação, que é relativa em algum grau de desvio das práticas do capitalismo. Esses termos representam uma filosofia moral extremamente frouxa e extremamente subjetiva, em antagonismo com relação à economia de mercado, através do qual um país pode desenvolver sua própria maneira inovadora, historicamente sob a forma de uma espécie de burocracia de tomada de decisão de cima para baixo. Qualquer pessoa que use slogans como socialismo não funciona, não sabe do que está falando. Ela está simplesmente se afogando na antiga e repetida propaganda simbólica. O que na verdade estão dizendo é: tudo o que não é capitalismo de mercado não funciona. Mas serve para dar a ilusão de que capitalismo de mercado é o melhor que a humanidade pode fazer. No que diz respeito ao mérito da URSS, a sigla da antiga União Soviética, a sua estrutura dita comunista era uma novidade a si mesma como burocracia. Quer eles se considerassem comunistas numa expressão positiva ou os Estados Unidos os rotulassem de comunistas numa expressão negativa, é totalmente sem sentido. A crítica à União Soviética é simplesmente uma crítica à União Soviética, hoje Rússia, e não a qualquer sistema suposto que se afirma ter sublinhado e definido. Um sistema deve ter características autorreguladoras e orientadas por feedback, por retroalimentação, para ser entendido como tal. Qualquer um pode invocar qualquer tipo de sistema nesse contexto. Bitcoin é um exemplo disso na cultura pop. E não a promovo como solução para nada. O código é escrito com a estrutura e dinâmica dos sistemas já determinados. Se tal código foi aplicado em algum outro ambiente ou contexto, nós o reconhecemos com o mesmo sistema, mesmo que aplicado em áreas diferentes. Comunismo, por outro lado, não tem código compartilhado, mas capitalismo tem. Uma enorme diferença. Capitalismo é, de fato, um sistema mensurável, uma vez que comércio e sua dinâmica são estruturados endogenamente, naturalmente. Comunismo não é mensurável, pois não tem uma estrutura endógena, ou natural de si mesmo, ou aspectos de natureza definidora orientados por retroalimentação, por feedback. Ao contrário, é apenas um tipo de filosofia que tenta afastar-se de certos aspectos do capitalismo, dito mais uma vez. Isso entendido, no início e meados do século XX, quando Estados Unidos e grande parte da Europa passaram profundas provações econômicas, ou seja, a Grande Depressão, junto à crescente consciência e objeção das massas à condição bruta, miserável e não regulamentada do mercado industrial, que incluía trabalho infantil desenfreado, turnos de 18 horas, salários extremamente baixos, ausência de apoio sindical ou proteções básicas de trabalho, ausência de cuidados de saúde, segurança, etc. Comunismo
decodificado aqui como perda de fé no capitalismo, percebeu a necessidade de uma campanha de relações públicas em massa para tentar manter o sistema de elite no lugar. Nessa estratégia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ironicamente tornou-se não a maior ameaça do capitalismo, mas sim seu maior bode expiatório e bicho-papão. Uma ferramenta de marketing comparativo onde a propaganda anticomunista, pró-capitalista, ajudou a reforçar o respeito e tolerância pela sociedade baseada em mercados dos Estados Unidos, forjando essa falsa dualidade que ainda hoje é difundida. No longo prazo, a destruição da URSS, da União Soviética, ainda era ideal a ser vencido, preservando o sistema de poder do Ocidente baseado em mercado. Da mesma forma que os Estados Unidos ainda hoje continuam a estrangular países pequenos como Cuba e Venezuela, fazendo parecer que os problemas que esses países enfrentam são resultado único de socialismo ou comunismo como um sistema falho, quando são, muitas vezes, em grande parte, na verdade, resultado de intermináveis sanções e sabotagem externa. Caiu a ficha? Eles não podem deixar o vírus antimercado ganhar força, por menos que seja, ao mesmo tempo que mantém a visão comparativa das relações públicas, enganando as populações para que associem os problemas de tais nações a qualquer coisa anticapitalista. E funcionou muito bem. A força da hegemonia capitalista global procura constantemente poluir ou destruir tudo o que possa tirar-lhes a atividade econômica ou manchar a sua imagem de superioridade. Bajulação igualitária. De forma divertida e em contradição pura e manipuladora a muitos outros argumentos pró-mercado, com a ascensão da Revolução Industrial e a era emergente da produção em massa no início e meados do século XX, a propaganda estatal empresarial também decidiu tentar e cooptar alguns termos morais comunistas que as pessoas pareciam gostar, num esforço de relações públicas. Um dos ângulos era promover a ideia de que consumo em massa, e quanto mais melhor, era o verdadeiro caminho aos cobiçados objetivos igualitários do comunismo-socialismo. Sim, isso aconteceu! Como John Maynard Keynes escreveu com toda sinceridade em seu caso, em seu ensaio de 1929, intitulado A Nossos Netos, pintou-se um quadro em que os frutos da iniciativa privada promoveriam eventualmente semanas de trabalho mais curtas, salários mais elevados, preços mais baixos, o fim da pobreza e, basicamente, um movimento rumo à própria obsolência do capitalismo através da abundância estratégica pela tecnologia. Obviamente, nada disso aconteceu, mas a perspectiva suposta era um excelente símbolo para a exploração de relações públicas. Ainda é possível encontrar artigos de revistas norte-americanas da década de 50 que descrevem a proposta de igualitarismo emergente da nova República do Consumo, implicando a sua superioridade em contraste aos caprichos, entre aspas, fugazes da filosofia socialista. Para ser claro, capitalismo de mercado não regulado não se adaptou a nada igualitário. Nem houveram quaisquer melhorias guiadas pelo mercado em direitos de trabalho e outras preocupações. Tudo isso ocorreu, em qualquer grau, por políticas intervencionistas através de desenvolvimento democrático e, portanto, do uso regulador do Estado administrativo. Somente pondo a coleira no Rottweiler capitalista promoveu tais efeitos. A verdadeira dinâmica que deu a permissão ou ilusão de aumento de direitos humanos, da equidade e igualitarismo,
tem sido a superprodução e consumo desenfreados, que, como dizem os propagandistas, aumentaram nosso padrão de vida mais que qualquer outro sistema social. Uma estratégia econômica dispendiosa e insustentável, ligada à função de infinito crescimento de mercado que não desafia o sistema pela intervenção de governos. A insanidade é tal que o próprio crescimento econômico, o aumento da produção e consumo, independentemente de quem, é agora considerado pela maioria de economistas o melhor e único meio de reduzir a pobreza, em vez de acabar diretamente com ela pela administração do Estado ou meios não mercantis. Por analogia, é como inundar um gramado inteiro apenas para regar uma planta. Aqui vemos um tema doente comum geral, o de tentar mercantilizar todos os problemas para evitar qualquer intervenção externa de natureza não mercantil. Vemos a mesma má lógica em tentativas como créditos de carbono, que tentam usar as forças do mercado para reduzir poluição. Não funcionou e não funcionará. Houveram até proponentes libertários que argumentaram de forma bem insana que a própria legislação legal pode ser gerada e aplicada pela empresa privada. Voltando à nossa lição de história das relações públicas, devido à natureza bruta do capitalismo industrial do início do século XX, também foram tomadas medidas regulamentares para aliviar as muitas realidades opressivas e negativas de saúde pública forjadas pelo sistema. Embora, por um lado, simplesmente fizesse sentido fazer essas coisas, por outro, tais medidas também serviram para competir com valores do suposto comunismo, que trabalhava para conquistar a opinião pública, uma vez mais. Nesse raro período de tempo nos Estados Unidos, houve tributação muito elevada dos ricos, até 90%, reformas abrangentes de segurança social, introdução de programas de reforma, seguro-desemprego, sindicatos e proteções de trabalho, início de programas assistidos pelo governo, cuidados de saúde e muitos outros que, muitos hoje, no transe pró-mercado, na hipnose pró-mercado, ainda consideram esses benefícios como socialistas e heréticos. Mas era imperativo, àquela altura, que o Ocidente capitalista não só promovesse a narrativa de que o sistema de crença de economia de mercado livre fosse superior ao seu chamado concorrente comunista no Oriente, mas que também criasse condições materiais que dessem artificialmente essa suposição pelo Estado administrativo. Eu não argumento aqui que essa tenha sido a única motivação a essas mudanças, claro, mas o efeito geopolítico foi exatamente esse. Mas então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caiu. Agora, e é a isso que quero chegar aqui como força de adaptação do sistema, com a marca do triunfo simbólico do capitalismo sobre o comunismo firmemente implantado globalmente por esse evento histórico, as lealdades e prioridades pró-mercado começaram lentamente a mudar, de volta ao centro, afrouxando a coleira do Rottweiler capitalista. Tolerar políticas intervencionistas apresentadas para aliviar a opinião pública como antes ficou cada vez mais desnecessário no sentido político e de relações públicas, porque não tinha um inimigo ideológico para conquistar corações e mentes contra o capitalismo. E desde então, até hoje, vimos uma lenta, mas consistente erosão e ataque a instituições reguladoras, direitos de trabalho, segurança de reforma, cuidados de saúde, políticas de redistribuição de riqueza, redução da pobreza e a praticamente tudo que possa ser visto como interferência com decisões do Deus do mercado livre. O objetivo religioso tem sido regressar a uma condição livre, desregulamentada, privatizada e, em última análise,
laissez-faire, através do qual agora o próprio Estado democrático e administrativo intervencionista se tornou o novo inimigo simbólico pós-comunista. E a economia de mercado, o próprio Estado salvador. Na década de 90, a ortodoxia do laissez-faire rapidamente se espalhou pelo mundo na forma de neoliberalismo, uma teoria pró-mercado e antirregulatório que transbordou por todas as principais instituições internacionais e, como observado anteriormente, em qualquer nação que tentasse se afastar desse comércio aberto, a antinacionalização, a propriedade pró-privada, a religião privatizada antirregulatória, foram e são cada vez mais considerados desonestos, com muitos ataques considerados, ironicamente, antidemocráticos. E daí a nossa trajetória moderna. Nosso debate definidor, a consideração sociopolítica mais importante hoje, não é entre esquerda e direita, ou conservador e progressista, ou outros rótulos categóricos vagos que fazem mais mal do que bem. É entre aqueles que acreditam na religião de mercados livres e aqueles que ousam considerar outra coisa, compreendendo as suas terríveis falhas, procurando pela necessidade de controlar ainda mais essa besta, esse diabo, através de regulamentação e ou substituir a besta em si. Há tempo. Podemos discutir o direito de aborto, direitos humanos específicos, brutalidade policial, guerra, extremismo religioso, problemas educativos, corrupção, política e outros temas políticos polêmicos que muitas vezes se presume não terem relevância à natureza da economia. No entanto, na verdade, frequentemente o tem, pois são profundamente ligados a crenças e sistemas de valores propagandeados que se centram no papel de mercado versus o papel do Estado regulador democracia, que são emocionalmente absorvidos por muitos proponentes de mercado, como uma batalha de caricaturas entre liberdade individual, os mercados, e coerção opressiva, o poder do Estado. Isso então alimenta sistema de crenças mais complexos ainda, com temas associados semelhantes. Além disso, embora seja difícil dar prioridade a essa ladainha de problemas sociais que temos no planeta, uma coisa que sabemos é que poucos deles terão importância se nós destruirmos nosso habitat. O fundamentalismo de mercado livre é, sem dúvida, o método sistêmico mais rápido para garantir que façamos exatamente isso, uma vez que se baseia em consumo cíclico e crescimento econômico infinito, por natureza, endogenamente. Só nessa questão podemos literalmente descartar qualquer argumento real ou aparente. O sistema é completamente insustentável do ponto de vista ambiental, o que nos traz de volta a ligação entre capitalismo e fascismo. Como argumentado, a estrutura que define o capitalismo e seus resultados endógenos, seus resultados naturais, são contrários aos de democracia em todos os níveis. Da estrutura ditatorial de negócios enraizada em hierarquia, de poder de cima para baixo, proprietários das redes de controle de classe que explora a cidadania comum, estruturalmente privada por padrão matemático, intrinsecamente desviando dinheiro de pobres e ricos, até a realidade mais básica de que liberdade em si só pode ser comprada. É a de que você é tão livre quanto seu poder de compra lhe permita, no contexto de não ter que vender seu trabalho a outra pessoa, nesse sistema ditatorial, como característica definidora do seu tempo de vida. Os meios de alívio tentados para reduzir danos dentro do sistema têm sido regulação intervencionista através de governo estatal e, por extensão, escolha democrática através de democracia representativa, votando. O poder da prevalência do sistema de mercado, o poder que ele cria e os valores que promove,
sempre procurou corroer o Estado regulador democrático a favor da liberdade do mercado, como acontece e acontece cada vez mais. Duas características emergentes se cruzam, tornando um aumento de autoritarismo global e o fascismo que já emerge muito mais prováveis, se já não fossem problemas o bastante. A característica endógena natural de base ditatorial, acima mencionada, inerente à própria natureza da estrutura do sistema, se cruza com a segunda, a aceleração da desestabilização social que é enraizada principalmente no declínio ambiental. E incluído nessa segunda, há a indignação interna devido ao aumento da desigualdade socioeconômica e as suas consequências resultantes ainda mais desestabilizadoras. O resultado dessas forças, infelizmente, não inspirará novas e brilhantes ideias para a resolução de problemas, advento do sistema social mais sustentável e humano ou algo assim. Estas pressões de estresse só podem e irão manifestar-se em pressão mais apertada no pescoço da civilização pelo poder estabelecido, por governos e indústrias. Elas resultarão predominantemente do medo do público, confusão, culpa equivocada e necessidade de forçar ordem por coerção. E digo que isso será bem recebido por grande parte da população. Mais polícia, mais leis e mais autoritarismo, bem-vindos sob a reação de medo e raiva. A única coisa que pode realmente, no longo prazo, mudar essa trajetória é a mudança estrutural e a esperança de que as mentes criativas apresentem muito mais cedo ou mais tarde uma alternativa econômica que possa fornecer uma rampa de saída desse sistema atual, iluminando uma alternativa real antes que as coisas fiquem demasiado desestabilizadas. E a parte de estar além do escopo desse artigo, esse é um assunto de interesse em meu novo filme Zeitgeist Requiem, junto à discussão de meu podcast Revolution Now. Também escreverei mais artigos no Substack sobre a arquitetura daquilo que chamo integral, que é um projeto de economia paralela que, se utilizado em massa, expande e substitui a economia de mercado como um todo. E será uma alternativa. O trabalho está em progresso e precisamos desesperadamente de mais gente pensando dessa forma. Mas até que essa criação radical e a verdadeira mudança do sistema estejam finalmente em curso, andando, devem ser feitos esforços para lutar contra os atuais movimentos políticos e políticas relacionadas que tentam incansavelmente empurrar as coisas de volta ao purismo de livre mercado, ou seja, procurem a deferência da Chevron e o que a Suprema Corte dos Estados Unidos e a de muitos países afora já fazem agora. Da mesma forma, como implícito antes, não podemos mais pensar que o agravamento das coisas será a primeira fase de melhoria. Ouvimos essa retórica em muitos círculos revolucionários por aí dizendo: mas o sistema tem de entrar em colapso antes que possamos reconstruir adequadamente, ou os valores se ajustarem. Bom, isso está simplesmente errado, porque quanto pior fica a condição social, mais aclimatadas as pessoas ficarão ao novo normal, como regra geral, com leve exceção do aumento de raiva, que será em grande parte descabida, porque a única mudança viável nessa trajetória é a mudança do sistema e a maioria nem chegou a essa conclusão ainda, nem tem uma visão pela qual seguir. Sem mencionar que permitir maior deterioração do ecossistema traz a perspectiva de o ponto sem volta. Mesmo que desestabilização social tenha levado a uma revolução sociopolítica radical e positiva, se dano for causado ao ambiente, o dano estará simplesmente feito. Os teóricos de sistemas que desenvolveram modelos ao tipo de crises ambientais que vemos agora e que podemos esperar no futuro, dado nosso cenário de negócios como sempre, salientarão que alívios para esses resultados e trajetórias não poderão e não serão imediatos.
Mesmo que toda a poluição cessasse agora, por exemplo, os efeitos da poluição de antes continuarão por décadas. No final, mais uma vez, sem que exista um método econômico alternativo para trazer aqueles completamente já alienados pelo sistema de mercado, todas as explosões de raiva, protestos, insurreições e desestabilização social violenta serão simplesmente encarados, novamente, com mais força policial, mais cadeia, mais prisões e mais legislação draconiana. Assim, além de trabalhar para construir a estrutura de um novo sistema social para substituir o antigo, é necessário um novo nível de vigilância para fazer todo o possível para parar a gravitação rumo a esse fundamentalismo tóxico e suicida de mercado livre, rumo à aceleração da crise social e problemas ambientais, pelos quais o mercado livre é o responsável.